Olá, na aula de hoje eu quero falar sobre um tema: o que são os documentos da igreja? Essa é uma pergunta que muitos catequistas fazem por não conhecerem esses documentos. Que documentos são esses? De onde eles surgem? Para que eles servem? Vamos entender um pouquinho sobre isso. O não conhecimento desses documentos da igreja é, passa para o catequista a falta de uma orientação clara de como é que eles devem caminhar, qual é o caminho, o percurso que eles devem fazer para evangelizar. Os catequistas, quando não têm esse conhecimento, eles podem se sentir perdidos na interpretação e na aplicação dos documentos da igreja devido à complexidade ou a falta de orientação clara desses documentos. Ler um documento da igreja e entender esse documento, muitas vezes, demanda um certo esforço, cuidado, carinho, dedicação e busca contínua de aprendizado com pessoas que entendam e que possam transmitir essa mensagem numa linguagem que seja mais facilitadora, mais clara para a compreensão. Tem gente que acha que ler um documento é algo pesado, é difícil, não dá para entender. Mas, na verdade, quando você começa a ler os documentos, você vai compreendendo, e vai cada vez mais se familiarizando com isso. Quando o catequista não conhece esses documentos, há um desconhecimento das diretrizes atualizadas da igreja, porque um documento de 60 anos é um documento ainda atual dentro da igreja. Os documentos não se perdem dentro da igreja. Depois eu vou mostrar para vocês uma série de documentos para você entender o que são esses documentos e de onde é que eles surgiram, tá? Os catequistas podem se sentir perdidos na interpretação e nessa complexidade, como eu disse antes, quando falta essa orientação. Quando ele não tem esse conhecimento dessas diretrizes, dos ensinamentos atuais da igreja, leva a uma catequese que não esteja alinhada com, uma catequese que não esteja alinhada com a igreja. Então, precisamos conhecer essas diretrizes da igreja que é direcionada para nós, leigos, nós que somos catequistas, evangelizadores, anunciadores da palavra de Deus, da forma e da maneira como isso precisa acontecer, tá? O catequista sente-se inseguro para transmitir a doutrina. Por quê? Que doutrina é essa? Eu não conheço documentos, não sei nada, então que eu vou transmitir? Como eu vou transmitir? Se alguém faz uma pergunta para você, você não entende, você não sabe. Então, sentir insegurança ao transmitir a doutrina da igreja, principalmente num mundo que está em constante mudança. Então, gente, é fundamental que se conheça, porque a igreja está aí dedicada, atenciosa, zelosa para orientar os leigos, para orientar toda a igreja, na verdade, a todos, porque são documentos para todos os âmbitos da igreja, e esses documentos, então, vêm para ajudar, para esclarecer esse passo a passo, essa caminhada nossa, tá? Eu entendo que quando os catequistas me procuram e têm as dúvidas, né? Eu entendo que eles buscam um alinhamento com a doutrina da igreja. Ah, eu quero estar alinhado, é o meu desejo, mas eu não sei nem por onde começar. O catequista que procura isso, ele quer compreender e ensinar de maneira consistente, ou seja, coerente com os documentos e diretrizes da Igreja Católica. Então, eu sinto isso quando eles falam que, Raquel, eu preciso, eu não sei por onde começar, o que eu estudo, qual é o documento mais atual, qual é o documento por onde eu começo, enfim. É o desejo de estar alinhado, de poder evangelizar de maneira consciente, de maneira coerente com os documentos da igreja. Outra coisa, nas jornadas do catequista, em vários eventos que nós fazemos, o item que mais aparece nas nossas pesquisas é o desejo de conhecimento. Então, o catequista, ele
Ele não conhece, mas ele tem o desejo de conhecer. Você é assim? Você se sente desse jeito? Você também quer? Esse é o seu sentimento mais profundo, é buscar esse conhecimento, uma profundidade no ensino? Você quer, você está buscando, procurando um método, conhecimento que permite você a fazer uma catequese mais profunda, mais significativa para os seus catequizandos? É isso que você está buscando? Eu tenho certeza que é. Porque a grande maioria, o que precisa e o que necessita é ter a busca desse conhecimento. E a catequese fora da caixinha pode ajudar vocês. Outra coisa, dentro desse conhecimento, não só o conhecimento, como também uma atualização constante, porque os documentos, as cartas do Papa, tudo aquilo que a igreja oferece para a gente, vem nos atualizar, vem nos ensinar, nos mostrar o olhar da igreja e aquilo que nós precisamos, lembrando que é o Espírito Santo que está à frente daqueles que escrevem esses documentos, mostrando para eles aquilo que o mundo está precisando. O Espírito Santo é aquele que olha para o mundo, olha para todo mundo. E aí ele vai inspirar a cada um a falar, a posicionar, a escrever, a apontar caminhos que sejam da vontade de Deus para as pessoas. Então, essa atualização também constante, que é a busca, o desejo de todo catequista, é porque eles querem se manter atualizados sobre as mudanças e as atualizações nas posições e orientações da Igreja Católica. Então, olha que bacana, dentro dessa questão dos documentos, né? O anseio, a dor, a dificuldade de não ter uma orientação clara, de não conhecer as diretrizes, de se sentir inseguro para transmitir a doutrina. O que eu vou falar se eu não conheço? O que a igreja está pedindo ou não? E, por outro lado, tem todo um desejo do catequista de estar alinhado com a igreja. Ele precisa agora. Nós temos que ter formações para orientar os catequistas e formadores que falem a linguagem do catequista. Não adianta você falar uma linguagem do professor, falar a linguagem do mestre, do doutor, usando uma linguagem que não é prática, que não é adequada e que não está ao alcance daquele que está ouvindo. Se é uma formação, eu preciso falar na linguagem daquele que está me escutando. Então, esse desejo do catequista de estar alinhado com a doutrina da igreja, de aprofundar no seu ensinamento, de ter uma atualização constante, isso tudo é muito importante, é extremamente importante para que o catequista se sinta seguro para dar os passos para evangelizar. Pois bem, eu disse que a catequese fora da caixinha pode ajudar e está ajudando milhares de catequistas. Aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha, nós temos um espaço de formação que eu chamo de universo do catequista. É a Universidade Arcanjos. Universidade vem de universo, tá? É um espaço onde o catequista encontra diversos temas, diversos assuntos, diversas pastas de estudos para aprofundamento da fé, através de vídeos, através de e-books, de PDFs, documentos, enfim, várias informações importantíssimas a partir de uma linguagem facilitadora para o catequista. Então, esse espaço se chama Universidade Arcanjos, onde os catequistas entram, se inscrevem, fazem uma adesão, se tornam membros, se tornam arcanjos dentro da Universidade Arcanjos para aprofundar no seu conhecimento, desenvolver mais a sua fé, se sentir mais seguro, mais consciente daquilo que ele precisa fazer como discípulo missionário de Jesus, tá? Entenda o seguinte, o que nós oferecemos para vocês quando tem uma pasta que se chama Documentos da Igreja? Então, ali eu faço estudos dos documentos da igreja para ajudar o catequista na compreensão, no entendimento, o que esse documento está querendo dizer para mim, catequista? O que esse documento vai me ajudar a ter uma compreensão da igreja e o olhar da igreja para a catequese?
Então, isso oferece para o catequista uma autenticidade na catequese. O estudo dos documentos da igreja permite que o catequista transmita a fé de maneira autêntica e alinhada com a doutrina católica. Então, isso gera para o catequista uma autenticidade na catequese. O que nós oferecemos é um conhecimento profundo da fé, é oferecer para vocês esse aprofundamento da fé, uma compreensão mais profunda e abrangente da fé católica a partir dos documentos. E isso vai capacitando cada vez mais os catequistas para eles responderem às perguntas e os desafios contemporâneos. E tantas pessoas que perguntam, que questionam quantas coisas dentro da igreja e que os catequistas não sabem responder, e isso não pode acontecer. Por isso, nós temos que ter esse conhecimento, temos que aprofundar esse conhecimento da nossa fé, que diz respeito a Jesus Cristo, à nossa igreja, o lugar, o espaço onde nós escolhemos acreditar num Deus, no nosso Deus, no Deus Pai Criador, que é puro amor, em Jesus Cristo, que é o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, no Espírito Santo, todos eles são Deus, são três pessoas em um só Deus. Tudo isso a gente precisa, junto com eles, desenvolver e crescer a nossa fé. Uma outra coisa que nós promovemos é um guia nas decisões pastorais. Estudar os documentos dá um direcionamento, é uma guia, imagina, é uma guia, né? Algo que vai guiar as decisões pastorais. Os documentos da igreja servem como guias, eles são valiosos para as decisões que a igreja vai dar, que a sua paróquia, que a sua comunidade precisa dar. Ajuda os catequistas a abordar questões éticas e morais de uma maneira informada. Nós temos que entender como é que a igreja vê determinadas situações, determinados contextos que nós estamos vivendo e como vamos lidar com isso, tá? Além disso, um estudo de um documento dá credibilidade e respeito. O estudo contínuo dos documentos eclesiais, os documentos da igreja, aumenta a credibilidade dos catequistas. Quanto mais ele conhece, mais ele se torna uma referência daquela pessoa que realmente fala aquilo que ele está falando em nome da igreja. Ele pode falar, porque ele tem esse conhecimento. Então, isso dá crédito para o catequista. Contribui, inclusive, para que ele seja mais respeitado, que as pessoas tenham mais confiança na catequese dentro da comunidade. Percebe? Estudar os documentos da igreja também é uma forma de participar ativamente dentro da missão da igreja. Porque se eu estou dentro da igreja, se eu sou um catequista, se eu sou um discípulo missionário, eu preciso entender as diretrizes da igreja, a missão da igreja, aquilo que a igreja espera de mim. Como leigo, no caso nosso, como leigos, qual é o nosso papel? A partir do momento que nós somos batizados, nós somos chamados a evangelizar, a levar para o outro a nossa fé. Eu sou batizada na Igreja Católica Apostólica Romana e eu acredito em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido de Maria por obra do Espírito Santo. Entende? Essa é a minha fé. E essa fé eu vou divulgar, eu vou facilitar e levar para outras pessoas aquilo que eu acredito, a partir das minhas ações. Então, compreender profundamente os documentos da igreja faz com que os catequistas possam participar ativamente nessa missão, que é a missão da igreja de evangelizar, de formar novos discípulos missionários. Pois bem, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns documentos que são importantes que vocês entendam que tipo de documento que é e por que ele existe. Então, eu trago para você aqui hoje o conhecimento desses documentos, tá? O primeiro que eu quero mostrar para vocês são os documentos do Concílio Vaticano II.
tá? Então, são os documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Isso aqui é um livrinho de bolso, tá vendo? Por que que eu pego esse livrinho? Porque ele é fácil de mostrar, de apresentar para vocês, e aqui dentro eu tenho todas as constituições, declarações, todos os documentos que foram gerados a partir do Concílio Vaticano II, que iniciou em 1962 e terminou em 1965. Então, aqui eu tenho todos eles. Ah, eu quero estudar tal documento, eu venho aqui. Lumen Gentium, Luz dos Povos. Ah, Sacrosanto Concílio, aquele que fez a reforma da liturgia. Enfim, são vários documentos aqui onde nós passamos a ter conhecimento. E esses documentos, cada um deles aborda um tema importante para um determinado grupo de pessoas. Todos nós podemos ler e conhecer tudo? Lógico que sim. Todo mundo tem acesso a isso. Esses documentos, inclusive, você pode encontrar no site do Vaticano, que é www.vatican, terminado com N, vatican.va. VA de Vaticano. Então, é www.vatican.va. Ali você encontra, na língua portuguesa, todos os documentos do Vaticano, tá bom? As cartas do Papa, de todos os papas, enfim, você vai encontrar ali muitos documentos. Esse é um tipo de documento, é um documento da Igreja Católica, que vem de Roma, lá do Vaticano. Então, o Concílio Vaticano II. Tá bom? Foi o concílio que aconteceu entre 1962 e 1965. Aqui tem muitos documentos, tá? Além desse documento, então, descendo hierarquia, nós temos os documentos do CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana. Então, nós saímos de um concílio do mundo todo, que reúne bispos de todos os lugares, e leigos também, pessoas que são convidadas para participar, e eles dali das reflexões que são levadas, são escritos os documentos, ok? Vaticano II. Agora, nós estamos falando da nossa região, da América Latina. Então, CELAM refere-se à América Latina, não só ao Brasil, como a todos os países da América Latina, tá? Então, aqui nós temos Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo. E não, quando eu comprei esse livrinho de bolso com todos os 4 documentos, não tinha o documento de Aparecida ainda. Então, eu trago aqui o documento de Aparecida, que vem complementar este livrinho. Então, aqui nós temos 5 documentos da igreja que mostram a realidade, como nós devemos evangelizar dentro da América Latina. Já é uma visão mais ampla, tá? Então, o Vaticano é maior, a visão, é uma orientação para toda a igreja. O CELAM é uma orientação para toda a América Latina, ok? Então, nós temos aqui o CELAM e temos o Vaticano. E temos agora os documentos da CNBB, que aí não é mais América Latina, agora é Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, nós temos dos documentos da CNBB, eu trago aqui para vocês alguns deles, olha. Então, nós temos aqui todos os livros que são verdes, são estudos, tá? Os verdinhos são os estudos, ó. Então, nós temos aqui o Ministério do Catequista, que é um estudo, é o mesmo Ministério do Catequista lá, esse é o mais antigo, né, que eu tenho. Ah, não, esse aqui não é. Esse aqui também não. Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Isso aqui é o documento Estudos da CNBB, olha, número 107, onde fala só dos leigos, tá? Nós temos aqui a iniciação à vida cristã, que são estudos, eram os estudos, agora já tem o documento. Então, tem primeiro um estudo, para depois sair o documento. Então, são estudos da CNBB. Então, é algo voltado para o Brasil, especificamente para o Brasil. Aí depois nós temos os documentos, que aí já sai dos estudos ou já entra direto em documento, voltado como isso aqui já é uma regra, é algo que a gente precisa cumprir, precisa conhecer para poder fazer uma catequese, no caso nosso, a catequese, uma catequese mais atualizada,
dentro da doutrina, daquilo que a igreja nos pede, o magistério da igreja nos pede. Então, nós temos aqui, ó, Catequese Renovada, é um documento importantíssimo, está fazendo 40 anos, agora esse ano já fez, completou 40 anos, de 1983, esse livro, e ele é atualizadíssimo, e ele é usado em vários outros documentos, tira-se daqui e leva para outros documentos, tão grande a importância dele também. Então, Catequese Renovada é um documento da igreja. Aqui, ó, o estudo da iniciação à vida cristã, que é o estudo 97, foi transformado no documento 107, que diz respeito à iniciação à vida cristã. Então, tem um documento aqui para a gente ler, Itinerário para formar discípulos missionários. Como que nós vamos seguir os passos da iniciação à vida cristã? Está aqui nesse livro, tá? Nós temos o Diretório Nacional de Catequese. Este é o primeiro documento, olha aqui, primeiro documento da CNBB, é o Diretório Nacional de Catequese. Então, nós temos a orientação dos documentos do CELAM, como deve ser a catequese na América Latina, e aqui no Brasil, a CNBB nos passa esse diretório para a gente seguir, que é o Diretório Nacional do Brasil, como deve ser a catequese no Brasil. Aí o pessoal fala assim, a nossa igreja não dá diretriz, a nossa igreja não orienta. Orienta sim, se a tua diocese não orienta, se a tua paróquia não orienta, você hoje tem documentos da CNBB que te orientam a catequese sim. Diretório Nacional de Catequese, nós temos iniciação à vida cristã, tem a catequese renovada, Diretório da Comunicação, olha aqui, Diretório da Comunicação da Igreja no Brasil. Eu dei um curso pela CNBB sobre este tema da comunicação. Então, o que a igreja entende da comunicação aqui no Brasil? Então, como que nós devemos fazer essa comunicação? Isso é muito importante também para a PASCOM, mas também para nós catequistas, tá? E fala de internet aqui também. Nós temos um documento da CNBB, olha, um projeto de evangelização da igreja no Brasil em preparação ao grande jubileu do ano 2000. Olha, isso aqui é antigo, já tem mais de 20 anos, né? É um documento 56 rumo ao novo milênio. Então, orientando a gente como que nós vamos caminhar para esse novo milênio, que no caso era o ano 2000 lá atrás, né? Depois tem deixa eu ver o que mais que nós temos aqui da CNBB. Tem também esse documento, número 112, que são os critérios e itinerários para a instituição do Ministério de Catequista. Então, para receber o Ministério de Catequista, existem critérios, existe um itinerário, qual é o caminho que nós vamos seguir? Então, está aqui nesse documento para a gente entender. Aqui são as diretrizes gerais. Entende o seguinte, nós tivemos, eu acabei de mostrar para vocês, um Diretório Nacional de Catequese, que é o primeiro documento número 1 da CNBB. Depois veio o diretório, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, de 2011 a 2015, depois de 2000, aí tem um outro de 2015, e esse aqui é de 2019 a 2023. Então, qual é a diretriz que a igreja dá para todos nós, para nós seguirmos? Está aqui nesse documento. Então, nós temos que conhecer. Mas Raquel, nem sabia, nunca ouvi falar nisso. Eu nunca ouvi falar nisso. Olha, aqui está escrito assim, olha, no 1.3, missão, anúncio que se traduz em palavras e gestos. Essa é a nossa missão, é fazer um anúncio que se traduz, ou seja, ele é feito através de palavras e de gestos. Jesus Cristo não confiou aos seus seguidores uma tarefa simples, mas conferiu-lhes uma identidade que os proteja para além de si na comunhão com a Santíssima Trindade em favor do mundo inteiro, por meio do testemunho, do serviço e do anúncio do reino de Deus. Olha que lindo, está aqui grifado, olha. Eu abri aqui, vi que estava grifado e resolvi ler. Então, isso aqui, gente, é uma diretriz da igreja, da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Até esse ano de 2023, olha, deve estar saindo o próximo, né? Então, gente, tudo isso é documento. Você percebe que aqui são os documentos, praticamente todos eles voltados para a catequese. Tem outros documentos? Lógico que tem. Tem muitos documentos da CNBB. Então, nós precisamos entender que o Vaticano, ele
nos oferece documentos para nossa leitura e conhecimento sobre a igreja. Nós temos documentos da Conferência Episcopal Latino-Americana, que é o CELAM, que também traz documentos, e o último foi o documento de Aparecida, importantíssimo para todos nós, e nós temos os documentos também da CNBB. Então, é muita coisa para estudar, é muita coisa para conhecer. Mas isso é possível? Lógico que sim. Então, aqui na Catequese Fora da Caixinha, dentro da Universidade do Catequista, da Universidade Arcanjos, que é o universo do catequista, você encontra um módulo, uma pasta, uma matéria, um lugar, um espaço onde você vai estudar gradativamente documentos da igreja. Então, conforme eu vou estudando, eu vou gravando, eu vou colocando ali. Eu coloco os vídeos ali para vocês irem aprendendo. Pelo menos já é parte do conhecimento, do direcionamento que você precisa ter para conhecer mais os documentos da igreja, tá bom? Então, eu convido você para fazer parte, para vir se tornar membro desta universidade. Raquel, como que eu faço para entrar nessa universidade? É simples, é muito simples. Você pode ir no Instagram e lá no link do Instagram, você vai encontrar vai clicar nesse link e vai abrir uma janelinha para você. Essa janelinha você vai encontrar vários itens e um deles está escrito Universidade Arcanjos. Você clica ali e você será direcionado para uma página para você entender o que é a universidade e você fazer a sua inscrição. Ali você se inscreve, você se torna membro. Raquel, tem custo isso? Sim, isso tem custo, isso é toda uma estrutura. Imagina uma universidade, um lugar onde você vai entrar para buscar conhecimento, para aprofundar aquilo que você quer conhecer, quer aprender, para ser um bom catequista, discípulo, missionário de Jesus Cristo. Nós vamos aprofundar. Eu tenho centenas de livros, eu tenho muitos, dezenas de cursos que eu fiz, que eu também paguei, que eu quis me aprofundar. Agora, você quer aprofundar, quer entrar nessa universidade, onde você vai encontrar 17 conteúdos, pastas, módulos, enfim, assuntos diferentes que dizem respeito a você, catequista. Sabe por quanto, gente? Somente por R$ 29,90 por mês. É muito pouco para você ter tanta coisa, tanto conhecimento, tanto estudo, tantas oportunidades. E você vai assistindo conforme você tem interesse. As pastas todas estão lá abertas para você entrar, para você participar, para você aprofundar no seu conhecimento, no seu tempo, no seu horário, no dia que for melhor para você, no momento que for melhor, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é final de semana. Você vai entrar, quer entrar todo dia, entra todo dia, quer ficar ligado, logado, 24 horas você fica, o espaço é seu. A partir do momento que você está lá dentro, que você passa a ser um membro da Universidade Arcanjos, você tem acesso 24 horas a todo esse material. Raquel, mas se eu parar de pagar? Se você parar de pagar, passado um tempinho, você não vai estar mais participando, você não estará mais ali dentro, aí você não terá mais acesso a esse espaço. Então, é como se fosse uma mensalidade que você vai pagando, enquanto você paga, você tem acesso, tá certo? E eu tenho certeza que vale a pena por R$ 30, preço de um lanche, gente. Um lanche que você toma, que vai na padaria, que vai um almoço, alguma coisa, você vai pagar R$ 30, mais barato. Então, é um valor que é acessível para o catequista, para ele ter tanto conhecimento. Você imagina que você vai ter uma pasta que se chama Documentos da Igreja, estudo dos documentos da igreja. E aí você vai estudar os documentos, só que junto com isso terão outras pastas que você vai poder acessar quando você quiser, com outros assuntos que eu vou trazendo aqui para vocês conhecerem um por um. Combinado? Então, eu convido você. Uma outra forma de entrar é clicando aqui no link que aparece aqui no descritivo do vídeo, ou no link que possa aparecer aqui nessa tela, para você se inscrever. Basta você clicar, ir lá, conhecer, entender, clicar num botãozinho lá dentro, para você fazer a sua inscrição e entrar agora mesmo. Convido você a entrar agora mesmo na Universidade Arcanjos, e eu vejo você do outro lado. Combinado? Um beijo, fica com Deus, e até lá dentro da universidade.